Abram em Gênesis 6, versículo 22. Liguem os tablets, celulares, Bíblia. Gênesis 6, 22. Amém? Um versículo curtinho. Posso ler? A palavra diz assim: E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém? Vou repetir de novo, ó. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus escolhe pessoas para fazer a obra dele aqui na terra. Ele escolhe gente como eu e como você. E um belo dia ele escolheu Noé. Ele nos usa para que seus planos sejam cumpridos. Ele precisa de nós para que algumas coisas sejam feitas. Agora, cabe a nós entender esse chamado de Deus, cabe a nós compreendermos esse chamado de Deus e nos deixarmos ser usados. Ou lutar contra os planos de Deus. São decisões que a gente tem. Eu posso não concordar com o plano de Deus e lutar com ele. Muitas vezes o plano de Deus parece absoluta loucura para quem é chamado para cumprir um plano de Deus. Às vezes a gente não compreende, muitas vezes nós relutamos em entrar no plano de Deus. Às vezes Deus fala uma coisa conosco, pede que a gente faça alguma coisa, pede que a gente vá para um determinado caminho e a gente reluta com Deus. Porém, quando nós nos entregamos à vontade de Deus e quando o propósito dele é cumprido, nós olhamos com uma felicidade enorme. Porque aí nós percebemos que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Porque aí nós percebemos que quando ele está no comando de todas as coisas literalmente acontecem. E aí nós percebemos a misericórdia do Senhor. Eu queria mostrar para vocês como isso aconteceu numa história. Eu estava meditando sobre isso ontem, para que palavra trazer, e veio essa passagem para mim. É uma história que eu queria contar para vocês. É uma história que está lá em Gênesis 6. É a história de um homem chamado Noé. A palavra diz lá em Gênesis 6, no comecinho de Gênesis 6, que um dia Deus olha para a humanidade e ele percebe que a humanidade começou a entrar por um caminho que aparentemente não tinha mais volta. E a gente sabe que isso, quem mexe com estatística, quem mexe com números e tudo mais, sabe que tem uma determinada curva na estatística que se atinge aquele ponto é muito difícil de crescer. A chance de dali para baixo é muito grande. E eu creio que, pelo que eu leio ali na Bíblia, o mundo tinha chegado nesse ponto. A palavra diz que o mundo estava tão cheio de pecado e a maldade estava tão forte no coração do homem que provavelmente não tinha mais como reverter isso. E a palavra diz isso lá em Gênesis 6:12. A palavra diz assim: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas, e aí é todas, ele diz assim, todas as pessoas só faziam coisas más. Queridos, porém, dentro do pior cenário que possa acontecer, Deus sempre acha uma pessoa. E às vezes é uma só. E Deus achou Noé. No meio desse cenário de corrupção, de pecado, de pessoas fazendo coisas más, de pessoas fazendo coisas ruins, ele acha um homem. Um homem que ainda conseguiu ouvir ele. E ele acha porque esse homem conseguiu ouvir. E mais, não só esse homem conseguiu ouvir, como Deus sabia que podia falar diretamente com ele. E a palavra diz que Deus fala diretamente com Noé. E dá a ele uma tarefa: construir um barco. Mas não era um barquinho qualquer, não. Se vocês depois lerem lá, nós não vamos falar nisso, leiam esse capítulo 6, vocês vão ver lá o tamanho do barco. Era um tremendo de um barco. Era um barco enorme, 3 alturas, largo, era um tremendo barco. E Deus dá uma tarefa para ele. E ainda diz para ele: Noé, esse barco vai servir para que eu refaça a raça humana. E eu vou refazer a raça humana a partir de você. Agora,
eu olho isso daqui, às vezes a gente lê isso e não passa pela cabeça. Deus escolhe um homem, para mudar o destino da humanidade. Um homem muda o destino da humanidade se estiver fazendo a vontade de Deus. Ele escolheu Noé. Ele escolheu um único homem que ouvia a voz dele, que obedecia a voz dele, para colocar em ação toda uma estratégia de Deus para recuperar o ser humano. E quando eu olho isso, eu fico pensando, será que a gente consegue imaginar Deus olhando para a terra e dizendo o seguinte: é aquele homem, é aquela única pessoa que vai mudar todo o destino de uma humanidade? Ele fez isso com Noé. Deus coloca todo o seu plano de recuperação em torno de um homem só, de uma pessoa. Agora eu fico perguntando, eu me pergunto, por que ele faria isso? Por que será que Deus fez isso? Colocou tudo na mão de uma pessoa só. E a gente acha a resposta na própria palavra. Porque Deus podia confiar em nós. Não é só nós que confiamos em Deus, não. Deus também confia em nós. E a palavra diz que ele podia confiar em Noé. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Então Deus não só confiava em Noé, como Noé obedecia a Deus e Deus sabia isso. Noé não discutiu com Deus. Ele não tentou nenhum atalho. Ele simplesmente ouviu e obedeceu. E quando a gente pega a Bíblia, a gente olha para a construção da arca, foram 300 anos ele construindo a arca. Num lugar árido, seco, que não chovia, e ele construindo uma arca, longe do mar, um barco enorme durante 300 anos. Vocês já imaginaram o que ele enfrentou de bullying das pessoas que moravam ao redor dele? E ele perseverou em obedecer a Deus. E Deus sabia, nesse eu posso confiar. Esse não discute comigo. Esse eu peço para ele fazer, ele faz. Esse eu falar entra pela direita, ele não vai falar, por que direita, Senhor? Se o caminho da esquerda parece mais bonito. Esse fazia isso. E aí eu fico pensando, e eu queria desafiá-los. Será que nós conseguiríamos fazer que nem Noé? Será que nós ouvimos a Deus a ponto de obedecer sem questionar a Ele? Será que nós conseguimos entender exatamente o que Deus pede de nós? E aí eu vou fazer uma pergunta até mais drástica. Será que Deus pode confiar em nós? Será que Deus pode dar um plano nas nossas mãos que mude um bairro, mude uma cidade, mude uma nação, e Ele possa dizer, eu vou confiar a ponto de dar esse plano para vocês? Porque Ele fez isso com Noé. E a gente pode pensar, Noé era um super-homem. Não, Ele escolheu Noé porque Noé era uma pessoa diferenciada. Noé não era uma pessoa diferenciada. Noé era uma pessoa que nem nós. E lá em Gênesis 6, no versículo 9 e 10, diz quem era Noé. Diz assim, ó, essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Sabe qual a diferença de Noé? Ele obedecia. Sabe qual a diferença de Noé? Ele vivia em comunhão com Deus. Mas aí vocês podem pensar, mas tudo bem, ele obedecia e vivia em comunhão. Mas o que fala no começo de Gênesis? Que o pecado estava ao redor de toda a terra, que só havia maldade no coração das pessoas. Então quando a gente olha para Noé, sabe o que eu vejo? Que mesmo no meio da maldade, mesmo no meio cercado de pessoas muito ruins, que é o que diz a palavra, ele não se deixou influenciar pelo meio. Ele continuou mantendo a comunhão com Deus. E sabe o que isso me mostra? Me mostra que deixar ser influenciado pelo meio é uma decisão nossa. É o nosso coração que é enganoso.
E às vezes, quando nós somos influenciados pelo meio, foi porque nós tomamos a decisão de nos deixar ser influenciados pelo meio. O que nós fazemos depois que nós começamos a agir como meio é justificar. Ah, mas naquela situação era muito difícil. Pô, ali tinham pessoas que me rodeavam e me ofereciam e faziam isso e faziam aquilo e eu tive que fazer junto com eles. Noé não fez. Ele resistiu. Porque ele obedecia e tinha comunhão com Deus. Então isso me mostra que se nós obedecermos a Deus e buscarmos comunhão com Ele, através de oração, da leitura da palavra, através de procurar estar na presença de Deus, nós podemos resistir ao meio. E aí, resistindo ao meio, nós podemos ser usados por Deus para fazer a diferença. Porque com Noé foi assim. Noé foi usado para isso. Noé recebeu a missão de construir esse grande barco. E eu não vejo em nenhum lugar da palavra dizendo que Noé era um grande construtor de barcos. Mas ele recebe a missão de construir um barco. Deus deu a ele uma missão que ele não sabia fazer. Mas Deus deu todos os planos, disse como ele queria, que madeira que era para usar, qual era o tamanho, o que tinha que ter em cima, quando tinha janela, onde não tinha. Deus deu toda a estratégia. Quando eu vejo isso, sabe o que eu me lembro? Daquele famoso jargão que a gente sempre vê em igreja, que a gente já ouve falar muitas vezes, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E isso é a mais pura verdade, não é jargão. Sabe por quê? E aí, lendo essa passagem, eu fiquei pensando nisso, e falei, puxa, não é que é? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Lendo essa passagem, que eu falei, pô, mas é mesmo. Imaginem, se ao invés de escolher Noé, Deus tivesse escolhido o melhor construtor de barco daquela região. A hora que Deus falasse para ele que o barco ia ter tantos metros, tanto de altura, tanto de largura, o cara com toda a sua experiência ia falar, Deus, não funciona. Esse barco não vai navegar. O senhor está usando madeira muito dura. Vocês já imaginaram? Ele ia começar a ter uma conversa com Deus que nem em 300 anos esse barco ia ficar pronto. Por isso que Deus tem que nos capacitar para a tarefa. Porque se nós nos achamos conhecedores de todas as coisas, quando Deus pediu uma tarefa e dizer, vá por esse caminho, nós vamos dizer, não, Deus, esse caminho não funciona, vamos abreviar aqui, vamos pôr esse atalho aqui que vai mais rápido. E Deus não quer atalho no plano dele. O plano dele é perfeito. O plano dele para as nossas vidas sempre é perfeito. Por isso que a gente não pode buscar atalho. Porque senão Deus não cumpre o plano. E Ele usa pessoas, Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos usados por Ele para fazer a vontade dEle. Mas muitas vezes nós precisamos diminuir o que nós somos. Precisamos diminuir o que nós conhecemos para dizer, Deus, opera o Senhor. Se o Senhor não crescer em mim, não adianta nada. Se o Senhor não for à minha frente, não adianta absolutamente nada. É o Senhor que tem que ir à frente de todas as coisas. Queridos, nós temos que entender que quando Deus nos chama, é Ele que nos dirige. E Ele dirige todas as etapas da nossa vida. Ele dirige a nossa vida familiar, Ele dirige a nossa vida profissional, Ele dirige a nossa vida afetiva. Nós temos que deixá-lo dirigir. Nós temos que criar uma parceria com Deus e entender que é Ele que está no comando dessa parceria. Nós temos que entender muitas vezes que Deus nos deu as ferramentas que nós usamos, a nossa criatividade, o nosso impulso para realizar as coisas, as ferramentas que nós precisamos vêm de Deus. E quando nós deixamos de acreditar isso e passamos a acreditar que isso tudo vem do nosso conhecimento, vem tudo do nosso aprendizado, é onde nós começamos a errar. E nós deixamos de dar valor para aquele que realmente nos deu as condições. Por isso que toda honra e glória tem que ser dele. É isso que nós temos que entender, queridos. Nós temos que entender
que para cumprir os planos de Deus, nós precisamos ouvir a voz dele. Nós precisamos deixar com que ele conduza, nós precisamos aprender a obedecer. Ah, mas eu vou obedecer ao quê? Como é que eu começo a obedecer a Deus? Começo obedecendo os princípios e valores da Bíblia. Entendam o que são os princípios e valores e comecem a obedecer por aí. Busque Deus em oração e aos poucos você vai ver como ele fala com você. Você vai ver como ele dirige a tua vida, como ele faz com que as coisas aconteçam. Cada um de nós tem um jeito de ouvir a Deus, mas a gente ouve Deus, porque ele fala conosco o tempo todo. Nós temos que entender que Deus é o nosso sócio principal, é o nosso chefe, é aquele que sabe exatamente o que nós devemos fazer, que projeto nós temos que realizar, é Ele quem comanda tudo aqui. Por isso que orar o tempo todo, quando nós precisamos de direção, é o que nós devemos fazer. Nós devemos buscar os projetos de Deus para a nossa vida. Quando a gente tem uma grande ideia, não, eu acho que eu vou fazer aquilo, antes do eu acho que eu vou fazer aquilo, busca o amém do Senhor. Senhor, olha, estou com um projeto para fazer isso, é da tua vontade. Fala comigo. E, queridos, ele fala. Ele fala. Eu já tive experiência de estar com um grande sonho, uma grande coisa e tudo mais, é um negócio mirabolante. E aí, conversando com uma pessoa que não tem nada a ver, não sabia do projeto, uma hora você fala uma coisa, sabia que tem uma lei assim, sabe? Quando ele fala lei, isso aí, já não dá meu projeto. Porque se eu for fazer essa lei, vai deduzir tanto de imposto, eu vou ter problema com imposto de renda, opa, meu projeto já não é tão bom. Mas a gente tem que estar atento, porque se eu não estiver atento a isso, é capaz da pessoa falar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque a minha vontade de fazer um projeto é tão grande, que eu não percebo os sinais que Deus está dando para mim. Porque eu já falei, muita gente acha assim, não, Deus tem que falar comigo audivelmente, ele tem que descer na minha frente e dizer exatamente o que eu devo fazer. Querido, não espere isso, Deus não vai fazer dessa maneira. Pode até fazer com um ou outro, mas na maioria das vezes ele vai usar pessoas para falar conosco. Ele vai usar situações da Bíblia. Ele vai usar exemplos. Nós vamos estar lendo a Bíblia e vamos falar, nossa, olha o que eu queria fazer, o que esse cara fez e deu errado. Puxa, por que deu errado para ele? Porque ele não orou. Pô, então deixa eu ver se eu orar, a coisa melhora para mim. Deus dá as direções, nós temos que entender isso. E nós temos que entender que quando a palavra fala que Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para a nossa vida, a Bíblia inteira é cheia de citações onde Deus diz, eu quero o melhor para vocês. Eu peguei uma só para a gente já ir encerrando, que está lá em Isaías 48, no versículo 17 e 18, que diz assim, prestem atenção, diz assim, o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo, está dizendo para nós somos povo de Deus, eu sou o Senhor seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem, e os guio no caminho que devem seguir. E o 18 diz assim, se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Deus quer nos abençoar. Deus quer que tenhamos vitória. Mas o que ele diz? Obedeça. Ouça a minha voz. Entenda que sou eu que comando. Entenda que sou eu na direção. Se você está em dúvida, ore. Não se deixe contaminar pelo teu meio. Porque Noé vivia no meio de pessoas ruins, no meio de pessoas maldosas, no meio de pessoas pecaminosas. E ele não se deixou contaminar. E um detalhe que a Bíblia não fala, mas eu posso inferir esse detalhe. Nada me diz aqui que a esposa e os filhos de Noé tinham o coração voltado no Senhor. Dizem que Noé tinha o coração voltado no Senhor. Só que através da vida de Noé ele salvou a família. E a gente vê vários exemplos disso. Por causa da fidelidade de um, a família inteira é salva. Então, o meio que nós vivemos não pode ser desculpa
para nós não termos as nossas vidas na mão do Senhor, que depende de nós. E aí vocês podem estar pensando assim, bom, mas tá bom, ouvir falar, ouvir uma pregação dessa, ou ler na Bíblia é fácil, mas como é que eu entendo os propósitos de Deus? E aí tem uma receita de bolo bacana, que está lá em Tiago. Tiago 1, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, Tiago dá a receita de bolo. E ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Querido, sabe o que Deus está falando aqui? Peça sabedoria. Peça sabedoria, mas acredite, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Peça sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria para resolver essa situação. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu preciso saber se os caminhos que eu estou andando são os caminhos do Senhor. E creia que Ele vai dar a direção. Creia que Ele vai te responder. Porque o que Tiago está dizendo é o seguinte: se você pedir, mas tá bom, Deus, olha, quando o Senhor quiser, o Senhor responde. Esquece, Ele não vai responder. Porque a própria palavra diz: quem pede e não tem firmeza naquilo que pede, não recebe a resposta. Porque como é que a pessoa vai estar focada para ver se a resposta veio? Esse que é o segredo, queridos. Quer sabedoria? Quer o discernimento sobre a sua vida? Quer saber que caminho você deve andar? Peça ao Senhor. Mas creia que Ele vai responder. E vou dizer para vocês, Ele responde. Ele respondeu para Noé. E Noé, um homem, refez a humanidade. Um homem, na mão de Deus, transformou o mundo. É isso que a gente tem que buscar. Porque Ele tem planos para nós. Amém? Amém. Glória a Deus.